Alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, que está entrando no ar nessa quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. A gente vai falar das notícias do Vasco nessa tarde, nesse dia em que o Vasco está se preparando para enfrentar o Grêmio domingo, em Porto Alegre, um jogo dificílimo, a estreia de Jorginho como novo treinador. Vamos trazer um assunto que vai falar pouco do futebol mais pra noite, mais pro news. Agora é um assunto ligado ao Maracanã. Mas antes disso, eu quero falar da Mais Ágil com você. Você sabe que você pode ter um dinheiro do fundo de garantia guardadinho? Faz uma pesquisa, não é difícil saber. Veja se você tem essa grana e você pode resgatar. E aí entra a galera da Mais Ágil. A Mais Ágil, que patrocina o Boletim AV, vai ajudar você a antecipar esse dinheiro. Você, em menos de 24 horas, tem esse assunto resolvido, porque eles têm know-how para isso, expertise para isso. Você pode pegar essa grana e antecipar um pagamento. Você pode pagar uma conta que está atrasada, pode dar entrada num automóvel, ter um bem. Uma situação que muito acontece, precisa trocar o carro, precisa dar entrada em alguma situação, comprar um computador, quem sabe você pode usar essa grana. Procure a Mais Ágil, veja se você tem a grana lá do fundo de garantia e eles vão ajudar você a fazer esse resgate, essa antecipação. É a Mais Ágil aqui no Boletim AV. Foi publicado hoje no jornal O Globo, na coluna de Lauro Jardim, Panorama Esportivo, uma informação, e você está vendo aí a publicação, de que há uma briga de bastidores em relação ao Maracanã. Dia 27 de outubro foi marcada a licitação. Há uma possibilidade até de que seja postergada. Para o Vasco, não seria tão desesperador, porque daria mais tempo de se fazer uma proposta adequada, boa, porque o Vasco quer realmente também trabalhar no Maracanã, mandar alguns dos seus jogos, até mesmo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, no maior estádio do mundo. No entanto, isso tem dado uma celeuma danada, porque Flamengo e Fluminense, que são aqueles que hoje detêm a concessão do Maracanã, principalmente o Flamengo, anda reclamando demais. E anda reclamando porque vê o Vasco muito próximo ao governo do estado. O Vasco da Gama, através de alguns políticos importantes, como Carlos Roberto Osório, que foi secretário de Estado e é vice-presidente do Vasco da Gama, Washington Reis, que tem muita influência política, e outros mais, estão se aproximando do governador Cláudio Castro. Época de eleição, claro, o governador quer receber todo mundo, não quer ficar de mal com ninguém. Foi até pressionado o governo do estado para apresentar a licitação. A licitação do Maracanã, muito criticada por conta de algumas propostas indecorosas. Mas essas dúvidas, o Vasco está seguindo o trâmite e está procurando, junto à comissão de licitação, tirá-las. Perguntas feitas principalmente depois da visita dos membros da 777, conforme a foto que você está vendo aí. Josh Wander esteve semana passada aqui, junto com outros do board, com Juan Arciniegas, com Nicolas Maia, representantes da 777, que hoje fazem parte do Vasco em 70% da SAF Cruz Maltina, e quiseram entender o processo. E estão dispostos, sim, a fazer uma proposta para poder gerir o Maracanã. Só que a diferença é que o Vasco aceita fazer uma gestão compartilhada, achando que a concessão é para todos, porque todos podem usar o Maracanã dentro, é claro, de normas. Já o Flamengo pensa diferente. O Flamengo quer ter o Maracanã para ele, quase uma privatização. O Flamengo quer mudar o edital, está lutando para que essa licitação, ou pelo menos a apresentação das propostas, seja mudada de data. Como eu disse, por um lado, para o Vasco é até bom, porque o Vasco teria mais tempo de apresentar sua proposta. Mas há um receio, porque o Flamengo quer mudar e tornar o vencedor praticamente proprietário do maior estádio do mundo, não abrindo para outros, o que seria um absurdo, porque, na verdade, o consumidor carioca, não aquele torcedor do rival, estaria privado de estar no Maracanã. Provavelmente, o Flamengo estaria ao lado do Fluminense.
mas vascaínos e botafoguenses poderiam se sentir pressionados e também lesados. O governador Cláudio Castro está numa sinuca de bico, porque não quer desagradar o Flamengo, que tem uma grande massa de torcedores, mas também não quer, de maneira nenhuma, desagradar os demais consumidores do Rio de Janeiro. Os vascaínos, por exemplo, superlotam o Maracanã. Há uma grande massa cruzmaltina no Rio de Janeiro, votantes. E é claro que essa questão está trazendo muitas rusgas. O Vasco, como eu disse, traz a sua posição. Tirando dúvidas, vai apresentar a proposta, quer fazer parte da gestão do maior estádio do mundo, a concessão, e não quer outra discussão. Se está na lei ter a licitação, apresente a proposta. Agora, mudar o edital por conta de interesses próprios, o Vasco é completamente contrário. Tentei até contato hoje com a direção do Vasco, com Carlos Roberto Osório, vice-presidente, que foi até citado na nota de Lauro Jardim no Panorama Esportivo como sendo um dos fatores que incomodam o rival, a presença dele ter muita influência na área política. Carlos Roberto Osório respondeu laconicamente, disse: a gente está cuidando do que a gente tem que fazer, a gente está buscando fazer a melhor proposta, é algo que nos dá esse direito, faculta essa licitação e assim vai ser. Portanto, a briga existe. Flamengo e Vasco da Gama nos bastidores brigando. O Vasco usando da sua força, da sua influência política e principalmente o fato do Maracanã estar com uma licitação marcada para 27 de outubro para seguir os trâmites normais. Mas ao mesmo tempo preocupado, porque o Flamengo também tem muita força política, principalmente junto ao governador Cláudio Castro. Mudar a data, tudo bem, até pode ser, mas mudar o edital, o Vasco não vai aceitar. Fazer com que o vencedor seja único no Maracanã é privatizar o Maracanã. E isso o Vasco não aceita e com certeza a imensa torcida vascaína também não vai aceitar. Privatizar é dar o Maracanã ao Flamengo como dono. E aí os vascaínos nunca mais poderiam estar no Maracanã, assim como os botafoguenses. Os tricolores entrariam aí como um estepe nessa briga. No entanto, concessão do Maracanã, conceder a melhor proposta, não quer dizer que os demais não possam participar. E assim, inclusive, pensa a 777. Quer ter o Maracanã para ela, mas entende que para ganhar dinheiro não pode excluir os demais. Já o rival pensa diferente. Quanto ao time do Vasco, mais um dia de treinamentos e hoje o dia foi para os atacantes. O técnico Jorginho querendo fazer o Vasco melhorar no aspecto ofensivo. O time anda muito débil, fazendo poucos gols, chutando muito pouco em gol. Foi assim contra o CSA, foi assim contra o Bahia e foi assim também em Brusque, jogos fora de casa. Por isso, o teste é forte, para que o time possa melhorar o que ele chama de transição ofensiva, pisar mais na área. Não dá para fazer gol com apenas 2 jogadores pisando a área. 5, 6, 7 jogadores têm que estar no último terço, como dizem hoje as nomenclaturas do futebol. Chegar mais à frente. E isso o Jorginho está testando. Prometo para você, logo mais no News, trazer assuntos importantes, porque alguns jogadores começam a ter protagonismo no novo momento de Jorginho. E outros precisam mostrar futebol, porque senão podem perder espaço agora e também no futuro. Vamos trazer mais detalhes dessa situação do Maracanã e vamos falar sobre alguns assuntos interessantes. Carlos Brasil, como está o ex-diretor executivo? Que função ele está fazendo? Será que está levando de boa essa perda de poder pela entrada de Paulo Brax? Vamos falar de uma joia do Vasco, que, olha, através do seu staff, deixa bastante claro. Não quer sair, é da Barreira. O avô mora lá desde 1960. Ele quer ser ídolo do Vasco e não tem multa, não tem contrato que possa afastá-lo da colina histórica. Muitas notícias, muitas informações, é o que eu prometo a vocês logo mais no AVNews. O Boletim AV está chegando ao fim. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Dê esse prestígio pra gente. Grande abraço a todos vocês, logo mais a gente se fala no News. Tchau, turma.